como é que se chama o nosso homem aqui para que eu vou lutar por ele? O nosso homem aqui é o Paulo. Ele é fantástico. Chegou ao palco e começou a gritar, votem no Paulo, porque o Paulo é extraordinário, o Paulo vai-vos dar orgasmos múltiplos, o Paulo é um tipo extraordinário, votem o Paulo. Até que alguém lhe vem tocar no ombro a dizer, Sr. Berlusconi enganou-se no comício. Este comício é da oposição. Eu acho isto extraordinário. Isto é Monty Python. Isto é Monty Python. O tipo pôs, peço desculpa da frase, pôs a viola no saco e lá saiu e foi para o comício respectivo. Porque de facto, as pessoas... Eu não sou ator, mas nós aqui estamos com 2 focos de luz imensos e temos alguma dificuldade em ver as pessoas que estão numa audiência. Imagino que vocês, com dezenas de milhares de pessoas à frente, aconteça isso. Obviamente que ele não viu o que é que estava à frente, nem sequer viu as bandeiras do partido da oposição. Mas eu queria aqui tocar em 3 tópicos que foram falados. O desta coisa de nós às vezes sermos conhecidos, é o programa, mas o senhor e tal. Eu, um dia, há um sítio onde eu vou regularmente, que fica ali na segunda circular, chamado Estádio da Luz. E então, eis não quando passa um senhor por mim, de cascol, e abraçamo-nos. Abraçamos. E a minha namorada vira-se para mim e vira-se para ele e dá-lhe 2 beijos na cara. E nós, o senhor, bom jogo e tal, vamos ganhar e tal, aquelas coisas. Ele vai num sentido, nós vamos no outro, e ela pergunta-me, quem é este senhor? E eu disse, é o senhor da pastelaria, que tem um café por baixo do nosso prédio, em Campo de Rico. Portanto, quer dizer, há caras, não é? Do eu conheço este senhor de qualquer lado, que é genial. Depois, o segundo tópico que eu queria falar-vos é desta profunda ignorância do apanhar no ar. Que eu acho que, de facto, estas redes que visam facilitar, e que facilitam, obviamente, a comunicação, dão nisto. Eu, no outro dia, na estrada, a uma velocidade moderada, e ia tendo um gravíssimo acidente de automóvel, porque ia com a rádio ligada, e o speaker, o radialista, o radialista disse, bom, agora vamos ouvir aqui um segmento de música brasileira, vamos ouvir um músico muito conhecido, chamado Baden Powell, o fundador dos escuteiros. E eu, que sou uma pessoa muito bem educada, ia sozinho no carro, disse uns impropérios valentes. E depois uma história que se passou comigo, que é das minhas histórias na minha vida mais extraordinárias, quando eu desenhei o passaporte, o atual passaporte, muito simpaticamente, bom, eu convidei o meu querido amigo, o pintor Júlio Pomar, para usar algumas das imagens que ele tinha feito sobre o Camões e o Pessoa, e quando é a sessão de lançamento do novo passaporte, que enfim todos hoje temos, muito simpaticamente deram o passaporte número 1, o número 2 e o número 3, sendo que eu, mais jovem, não é? Fiquei com o número 3, o primeiro foi um senhor que eu já falei há bocadinho, mas eu agora não me lembro do nome dele, o segundo, o pintor Júlio Pomar, e o terceiro, eu. Portanto, eu fiquei com o passaporte número 3. Tinha uma letra, penso que era um J, depois tinha 5 algarismos 0 e depois o 3. Vocês não imaginam o festival nos aeroportos. Portanto, ou eu era o príncipe, 3, portanto havia o rei e a rainha, algures, ou era alguém muito conhecido, ou o primeiro-ministro, e os funcionários perfilavam-se quando eu mostrava o passaporte. Coisa que depois acabou, que o passaporte caducou, já agora tenho um número perfeitamente banal e acabou-se este número. Devo dizer com alguma saudade. Acho que não, porque o passaporte já caducou, como ele também mesmo. E eu agora tenho que contar, por causa disto, do apanhar no ar e das pessoas, de alguma forma, pensarem uma coisa, que é outra. Eu nasci em 57, o meu pai era arquiteto, já morreu em 90, fez o curso no Porto, mas veio defender tese a Lisboa, na mesma escola onde eu andei, no Convento de São Francisco, ali na Belas Artes. E havia na esquina da Rua Ivans, em frente à Casa da Sorte ainda lá está, uma loja, que era uma loja de fotografia. Na altura as lojas tinham os nomes da própria marca. Era a loja Fuji, a loja Agfa, a loja Kodak, etc. O meu pai faz-me uma fotografia, eu tinha 1 ano e pouco, e queria pôr a minha fotografia na capa da tese, porque a tese era sobre uma creche. A tese tinha que ser entregue na sexta-feira e ele, como qualquer bom aluno, na terça aparece desaustinado no balcão da loja para entregar um rolo de fotografias, a dizer, olha, está aqui a fotografia da cara do meu filho, o meu pai a babar-se, não é?
para pôr a fotografia da capa da testa, tem que entregar na sexta-feira. Diz a senhora do balcão. Pois, menino. Mas isto não é assim. Curiosamente, o meu filho teve há pouco tempo uma história, porque no Algarve estava a arder um edifício, e o meu filho vai a um polícia e diz-lhe, está ali um prédio a arder ali nas suas costas. E ele diz, calma menino, que isto aqui não é Lisboa. Entretanto, o prédio ardia, não é? Calma. O meu amigo é urbano, vem da capital, esteja nervoso. E o meu pai entrega o rolo e a senhora começa a torrar o meu pai. A dizer, não, isto demora 15 dias. Para quem é mais velho sabe perfeitamente como é que era isto dos rolos fotográficos. Não é? E à Espanha. Depois tinha que ir à esmaltadeira. As fotografias vinham todas encurvadas assim, esmaltadas, dentro de um envelope, com os negativos num compartimento à parte. E, portanto, tem as fotografias para ir daqui a 12 ou 13 dias. E o meu pai tentou, até que percebeu que não havia hipótese. Preenche o talão e diz, ok, fica cá o rolo, venho buscar depois. Quando ele está a preencher o nome dele, Rogério Caiate, a senhora fica branca, vira-se para ele e diz, só um momento. Afasta-se, pega num telefone, está uma data de tempo ao telefone e quando volta diz, as suas fotografias estão prontas amanhã. O meu pai fica a olhar, prefere de manhã ou de tarde? O meu pai tinha bom feitio e disse, pode ser de tarde. Também para não pôr a malta em stress, não era? Vai-se embora com o talãozito. Simpaticamente ele vai na quinta-feira. Quando entra na loja, os funcionários perfilam-se atrás do balcão. O meu pai vai com o talão, a senhora já tinha o envelope. Quando o meu pai vai pagar, a senhora diz, por amor de Deus, senhor Kodak, não vai pagar. Pá, eu acho esta história maravilhosa. Acho esta história maravilhosa, porque as pessoas, de facto, deve acontecer isto, sobretudo convosco, que vão mais à televisão do que eu, que é, gostei muito de ver ontem, então e sobre o que eu disse? Isso é que eu não me lembro bem. Isso é que eu não me lembro. E, portanto, ao contrário do Zé Pedro e do Pedro, e até da Ana, quando escreve os seus textos como jornalista, eu, como designer, tenho que estar a pensar nas pessoas. Quer dizer, eu não posso estar a desenhar um objeto de comunicação, seja ele qual for, um livro, um cartaz, uma marca, uma cadeira, ou o que for, sem pensar como é que isto vai ser usado pelas pessoas. Portanto, eu sigo a máxima, tenho que seguir. O homem é a medida de todas as coisas, o homem e a mulher, naturalmente. É a medida de todas as coisas, porque se eu desenhar uma cafeteira com 50 metros de altura, ninguém pega nela. Portanto, isto tem que ser na mão, tem que ter o peso certo, tem que funcionar. E, portanto, arrogante o designer que pensa que quando desenha, desenha para todas as pessoas, como arrogante o escritor, ou o jornalista, ou o músico, com certeza. Portanto, a variável gosto, no meu caso, conta pouco. A variável, obviamente, há sempre uma noção de belo, não vamos por isso, a conversa não acaba, mas há claramente uma função, há uma função que se tem que aliar com uma forma. Para terminar, e neste mesmo ritmo, quando eu desenhei o sistema da Expo, nós desenhámos o primeiro sistema em Portugal, pioneiro, de resto desenvolvido por uns suecos, para informação para cegos e ambliopes. Ambliopes são pessoas que têm grandes dificuldades de visão, ou estão com uma doença, ou vão a caminho da cegueira, ou já parou, mas estão com deficiências graves de visão. E então nós desenhámos umas placas de plástico injetado branco, só com relevo. Tinha as cores mais importantes para o ambliope, o amarelo, o verde, o vermelho e o preto. E dizíamos em cima nas 3 línguas oficiais da Expo, em grandes letras grandes, atenção, já não lembro o texto, mas foi há quase 20 anos, atenção, esta informação foi preparada para cegos e ambliopes, se as pessoas se apoiassem a mão iam espalmar aquilo, iam estragar, portanto tenha cuidado e tal, enfim. E como faço sempre, retirei a minha credencial, pus no bolso e andei a ouvir as pessoas, a ver o que é que as pessoas, como é que se havia coisas a funcionar ou a não funcionar. E há uma senhora que diz, é sempre a mesma coisa, vê-se mesmo que isto é em Portugal, que é uma frase que eu adoro, estes palermas deixaram isto tudo em branco. E num momento destes nós percebemos o que é o raciocínio atávico, a ideia atávica de que nós, ainda antes de percebermos o que é que está, já temos um juízo, já temos uma ideia. E depois o senhor que entrou com a família abriu o mapa que eu estive a desenhar com a minha equipa durante um ano e ele dizia, vês Adelaide, ali é o oceanário. Não era, o mapa estava do avesso.
Eu já agora, há bocado, o Pedro disse, não, com os chutes e pontapés, que uma pessoa é sempre reconhecido na rua. Mas muitas vezes chamam-me o Kim dos chutes e pontapés, o Kim. Do time, por causa do time, mas chamam-me Kim. E o Kim dos chutes e pontapés. Algumas vezes me acontece, eu não sou o Kim. E houve uma história engraçada que nós tínhamos tocado, se não me engano, em Penafiel, tínhamos dado aqueles concertos em frente no lar da Câmara, aquilo tudo a abarrotar, e a seguir ao concerto fomos jantar e a única coisa que estava aberta era lá uns hambúrgueres numa discoteca. E apareceu ao pé de mim, eu tinha saído do palco e estava ali, e confundiu-me com o Calu, que é o baterista dos Chutes. E conseguiu estar 1 hora inteira a dizer mal de mim, a mim. Também foi muito interessante. Dizer que eu era um péssimo guitarrista e tal. E porque é que eu não substituía, não mandava o gajo embora e não sei quantos e tal. E então consegui estar ali e eu dizia, pois é, mas o gajo é que nos comprou os instrumentos, a gente não consegue mandar embora a gente. Eu a assumir o papel do Calu, não é? Que era o que se impunha e tal, e a puxar por ele também, para tirar mais achas para a fogueira e a puxarem naquela, que aquele gajo não interessa para nada e tal, que é que lá está aquele gajo na banda e não sei quanto, mas a gente não consegue despedir e tal. Mas pode ser que um dia a gente arranje aqui uma solução e corra com os gajos e consigamos comprar os instrumentos. Fez-se 1 hora de confusão muito engraçada, que eu tive uma experiência boa. Era o Rui que queria falar? Bom dia a todos. Já estava só de chamar a atenção para esta coisa fantástica de estarmos a ter uma conversa com esta comunicação muito próxima de manhã. Acho que as pilhas estão. Se calhar era a altura. Está a funcionar, ok. Bom. Estou a falar sem microfone. O microfone é completamente artificial, é só mesmo no sentido que nós estamos a passar a informação também para a net agora, portanto. Mas estamos a sair aqui de uma escala, que é uma escala fantástica, em que estamos muito próximos uns dos outros, porque a comunicação, justamente a questão do nome, é importante porque nós, a coisa mais chata é quando alguém vem ter connosco e não nos lembramos do nome dela. É chata para nós, porque a comunicação parte do princípio que conhecemos o nome da pessoa. É uma coisa de um para um e portanto, essa pessoa tem uma cara, tem um nome, tem uma identidade. E o que me parece para já fantástico é estarmos aqui com 3 pessoas que são referências. Aliás, nós quando fizemos a curadoria disto pensámos justamente nisto, e provavelmente isto são as plateias mais pequenas onde eles estão nos últimos anos, ou seja, estamos aqui 30, 40 pessoas, ainda por cima hoje menos por causa da praia, mas o Zé seguramente nunca teve tão pouca gente numa sala a ouvi-lo, o Pedro Mexia tornou-se, além de poeta e de um intelectual, apesar daquela sua página no Expresso, que já é uma referência para todos nós, mas agora é uma estrela de televisão, portanto já o param na rua, etc. E o Henrique Ayato, que é um homem da sombra, que é o homem, enfim, dos símbolos, da semiótica, do design, preocupa-se, é talvez o mais recluído, mesmo assim nas aulas deve ter mais gente do que aqui. Portanto eu acho que esta conversa num sábado de manhã em Montemor é um ato também de resistência, é um bom exemplo de uma coisa boa, uma coisa bestial, que nós nos vamos lembrar, porque tivemos estas pessoas aqui connosco, a seguir quando vamos vê-las onde estão muito mais gente, e eles provavelmente vão se lembrar também disto, porque há aqui, porque é um convento, porque é engraçado, porque é bonito, porque havia uma conversa muito informal e porque havia umas boas piadas aqui no meio também, que faz parte também de nós estarmos bem, nós celebrarmos a vida, e portanto estas conversas têm também este lado. Fora esta parte, aquilo que eu vos queria chamar a atenção para 2 coisas e gostava de ouvir falar sobre estas 2 coisas que no fundo tiveram um pouco por trás disto quando eu e a Ana discutimos e pensámos nisto. Eu acho que de facto a partir, sobretudo depois da guerra da segunda parte do século XX, há uma espécie de explosão, um Big Bang a todos os níveis no próprio capitalismo, na própria sociedade onde vivemos, tem a ver com as questões do consumo e passamos para uma sociedade de consumo mesmo e não de oferta e portanto na realidade como é que vos hei de dizer? Tudo explodiu, portanto, o capitalismo explodiu, continuou a sua explosão com a queda do muro e com este turbocapitalismo nos últimos 20 anos, com a Organização Mundial de Comércio, com tudo isto, e portanto
vai tudo bem com esta explosão, com este Big Bang. Portanto, a hipercomunicação e a hiperinformação, sobretudo, é uma coisa dos últimos 20, 30 anos, é impressionante, é extraordinária, mas levanta aqui uma questão que é a quantidade de informação e a seleção de informação. E eu já fui aqui falado um pouco, e o que achava que isto é um ponto importante, que é esta capacidade de nós sermos todos curadores de alguma coisa. O Pedro falou muito claramente nisso. A net, pronto, é um bom exemplo, quando é que tu vais à procura das coisas? Na net. Mas temos de ter, então, todos nós, como indivíduos, uma enorme capacidade de seleção para esta hiperinformação. E isso é que eu acho que não estamos... É isso que eu acho que é o papel da cultura e da educação, e nós temos sempre este lado militante, é por isso é que fazemos estes debates, e é muito importante, e nós pensamos nisto quando temos filhos, isto começa a vir ao de cima quando temos miúdos, mas na verdade nós temos que ser máquinas de descodificar o mundo para fazer as escolhas certas. Penso que aqui é um ponto que eu gostaria de vos ouvir falar um pouco, como é que nós podemos encontrar aqui caminhos, como é que os mais jovens podem encontrar caminhos de alternativa a isso, porque de facto geracionalmente há um salto, estas ferramentas que nós usamos, eles já estão integradas no seu ADN. Pronto, isto é essa questão de sermos curadores das nossas vidas, no fundo. Não só profissionais, vocês são curadores profissionais. Tu sabes de música a potes, é maravilhoso ouvir-te falar de música, como cada um de vocês das vossas áreas. Portanto, são pessoas que estão sempre a escolher e escolhem para nós. Portanto, não podemos, nós confiamos nas pessoas que escolhem para nós, que não podemos escolher tudo. E a segunda questão é uma coisa fantástica que eu descobri, que fiquei chocado, que eu não sabia, numa instalação de um grupo que veio ao Festival Alcântara há 1 ano e meio, chamado Berlim, mas que é um grupo holandês, que é um grupo de referência na performance, na arte, na performance, na instalação, e tinha uma das entrevistas era sobre uma coisa chamada Ikokomori. Ikokomori no Japão são as pessoas que se isolam, jovens, adolescentes e adultos jovens, e que já são quase 10% da população que passam por isto, 10%, 8%, que se isolam num quarto mais de 6 meses e não saem. Ou seja, portanto, era uma rapariga que estava no quarto, já não falava com os pais falavam à porta, punham comida à porta, iam buscar a comida à porta, e ela estava o dia todo sozinha na internet, normalmente, ou no iPhone, ou no telefone, etc. E, portanto, existe uma franja considerável da sociedade dos jovens hoje que descolou. E eu penso que, por exemplo, com Tóquio, e termino porque acho que gostava de passar a palavra a isto, e portanto a segunda parte, uma era sobre a questão de escolhermos, e a segunda é a questão de salvarmos a nossa própria psique. Quer dizer, porque este mundo é um mundo de não verdadeira comunicação, ou seja, comunicamos com cada vez mais pessoas. Tenho, aliás, esta invenção de sou amigo no Facebook, não sou amigo, eu amigo tenho meia dúzia, mas no Facebook posso ter 1000. Portanto, parece que o denominador comum aumentou, nós temos imensas ferramentas para comunicar, mas depois acho que nunca fomos tão desajeitados na comunicação. Parece que há uma grande... Há qualquer coisa aqui de reflexão que eu gostava de que vocês falassem. Pronto, porque me parece muito importante estas duas questões. A questão de nós descolarmos de nós. Me parece que é uma espécie de... devíamos ter uma espécie de ecologia da tecnologia. Tipo, uma pessoa se compra um computador tem que comprar uma bicicleta, que é para sair e dar uma volta. Compra uma ferramenta, tem que saber desligar a ferramenta, tem que ter uma alternativa. Quer dizer, isto passa pelos pais, pelos educadores, por uma franja da sociedade que é resistente, que parece-me que vai no sentido contrário, que é contra o mainstream, porque há uma espécie de escorregar para uma coisa que parece que já é inevitável, que é pouca profundidade, mas não há água que corre fundo, é tudo à superfície. Gostava que vocês discutissem um bocadinho sobre isto, parece-me talvez um tema interessante. Obrigado, Rui. Eu vou falar do segundo tópico. Não sei se os meus colegas companheiros querem abordar o outro da explosão global, mas este Ikokomori, até há 3 ou 4 anos, o número destes jovens era assustador na grande Tóquio. Há uma noção que os cientistas sociais dominam muito bem e estudam isso, que é a ideia de honra e de vergonha. Há de resto alguns textos interessantes até aqui sobre o próprio Alentejo, do agora reformado embaixador cotileiro, que é o Ricos e Pobres no Alentejo, que saiu na Sada Costa, com uma belíssima capa de Sebastião Rodrigues, que fala precisamente, desenvolve esta ideia, até em Portugal, do conceito de honra e vergonha. E o que se passa com estes jovens japoneses é que eles foram cobaias dos próprios pais, numa sociedade em que a honra, como nós sabemos no Japão, tem uma importância fortíssima, é central na construção cultural, nos traços identitários da sociedade japonesa, independentemente depois das suas diversidades, que é dizer, o nosso filho ou a nossa filha só vai conseguir
na sua geração, atingir um patamar que nós, pais, não conseguimos. Normalmente são pais com profissões muito mal pagas, que estão na base da pirâmide social. Eu li um texto esmagador sobre isto. Ele era empregado do lixo e ela era uma funcionária doméstica. Tinham amealhado algum dinheirito, no Japão, como sabemos, as coisas são muito caras, e investiram esse dinheiro num determinado tipo de escolas que permite que o aluno possa galgar vários anos, em vez de fazer, enfim, segundo, terceiro, quarto, quinto, faz 3 anos por atacado, porque eles têm exames todos os dias. E têm que estudar para esses exames. E só passam de patamar se ao fim do dia eles tiverem passado nos exames desse dia. E quem não passa nos exames desse dia, fica na sala de aula a estudar, 2 horas depois tem novo exame, e 2 horas depois, e 2 horas depois, e os alunos que não conseguem começam a entrar no não acompanhar disto, porque começam a não conseguir dormir, a atingir níveis de cansaço extremos, e o nível de falhanço é brutal, do ponto de vista percentual. Portanto, eles chumbam e, portanto, eles aparecem em casa dos pais com uma derrota que nem a um adulto se admite. E, portanto, é a derrota da derrota de não ter conseguido passar, porque as suas capacidades intelectuais não davam para mais, porque o cansaço sobrepôs, o nervosismo, o estar desambientado porque não está, com os pais são crianças, que diabo. São jovens, 12, 13 anos, 14. E depois a derrota de saber que os pais investiram tudo aquilo que tinham e que falhou, não há segunda oportunidade. E então o que é que acontece? Em casas que são diminutas, é criado um código quase que intuitivo entre aquela família, dentro da família, em que os miúdos vão para dentro do quarto, os pais de madrugada, quando saem para trabalhar, o jovem sai do quarto, tem a tarefa de tomar banho, naturalmente, de fazer a lida da casa, de ajudar, lavar a louça, etc, etc, etc. Quando os pais chegam, ele já está outra vez, ele ou ela já estão dentro do quarto e não há qualquer comunicação visual entre os pais e o filho e vice-versa. Portanto, há um toque na porta, do género, já está aqui o almoço, um toque, já está aqui o jantar, no fim de semana, ou durante a semana, não importa. Os quartos estão impecavelmente limpos, estão obviamente com internet e computador e televisão, estão com as revistas de banda desenhada japonesas, as mangas, em grande quantidade, que um pai ou outro compra, e depois já há 2 saídas à frente. Há uma saída direta para o mercado de trabalho com jovens que já apanharam a depressão que vai marcar a vida toda deles, e ao suicídio. E, portanto, as estatísticas sob o ponto de vista do suicídio nestes jovens são assustadoras. Apenas porque se achou que se podia galgar tempo, ganhar tempo, para que eles conseguissem um patamar social de notoriedade, de reconhecimento, de qualidade de vida, salário mais alto, poderem eles também ter filhos, etc. E serem sujeitos a uma situação destas. Isto é violento. Eu não sabia, vou ver na net, o trabalho deste grupo Berlim, não sabia, mas curiosamente cruza com isto que eu tinha lido. E penso que a BBC fez um documentário também sobre isto. Li também a propósito que o jornalista da BBC tinha conseguido que um jovem abrisse a porta e ele entrar para dentro, eu não vi essas imagens, mas entrar dentro do quarto e falar com o jovem e tentar perceber porque é que eles estavam assim, os jovens nervosíssimos, cheios de tiques, dizia o texto, eu não vi, olhos no chão, com esta ideia de vergonha mais radical, por uma coisa em que o jovem, outrance, quer dizer, ele não foi ele que escolheu este caminho, alguém escolheu por ele. E ele falha em toda a linha, tem noção do fracasso. Eu queria retomar a ideia da curadoria, porque, nomeadamente, para quem escreve nos jornais e para quem faz crítica, ou o que se lhe queira chamar, o espaço da crítica, como se sabe, perdeu bastante relevo, espaço, influência, etc. Mas hoje há maneiras diferentes de exercer o espaço de opinião ou de crítica que as pessoas, que nos é dado e que nós podemos ler, que é muito diferente e eu acho eu genericamente melhor, não melhor em termos qualitativos, mas melhor em termos de ambiente cultural. Vou explicar o que eu quero dizer com isto. Nós tivemos durante muitas décadas em Portugal
críticos que faziam duas coisas que eram importantes na altura e que hoje acabaram e que ainda bem que acabaram. Uma delas era um crítico que tem uma posição tão dominante que decide do destino de uma obra cultural. Tínhamos o caso exemplar do João Gaspar Simões enquanto crítico literário do Diário de Notícias. E eu acho isso extremamente negativo, a ideia de alguém ter esse tipo de poder. Embora às vezes quando falam da crítica literária e do suposto poder que tem a crítica literária, eu lembro de um documentário, provavelmente alguns aqui viram, que aliás ganhou o Oscar melhor documentário, ou se não ganhou o Oscar, teve pelo menos foi nomeado, que é aquele O Mondo Vino, sobre o vinho, justamente, e sobre a produção de vinho, e entrevistam um crítico, que é o Robert Parker, que é um crítico de vinhos, que uma crítica negativa dele basicamente leva à falência de uma empresa e de uma marca. Portanto, ele tem um poder tão grande que, se ele disser este vinho não presta, acabou-se. E isso até há pouco tempo existia, por exemplo, no caso do teatro nos Estados Unidos. Agora já não existe, mas até há muito pouco tempo havia... Não sei se viram o Birdman, o filme de Canho. Há uma personagem que é a personagem da crítica de teatro. Aquela personagem em concreto, existia até há pouco tempo. Alguém que, se dava uma crítica negativa na estreia, a peça fechava numa semana. Isso existia até há pouco tempo. Isso já não existe. Em Portugal já ninguém tem esse poder individual e eu acho isso bom, porque acho que esse poder propicia o abuso, não é? E opiniões individuais que não o do mercado das ideias ou do conjunto de opiniões que depois as pessoas medem e comparam. Acho que mudámos para melhor nesse sentido em particular. E há noutro aspecto em que mudámos para melhor, que é o facto de também tivemos um modelo de não só um crítico, ou um colunista, ou um jornalista, sobretudo se vivia ou se viveu no estrangeiro, ou se ia ao estrangeiro regularmente, tínhamos um modelo de falar de uma coisa de que nós nunca tínhamos ouvido falar, nem tínhamos acesso. Digo nós, eu já não apanhei essa fase, mas dizer, sei lá, alguém que escrevia nos anos 60, ou nos anos 60, que há um fulano em França que é o Roland Barthes, e as pessoas todas, ei, o Roland Barthes, como é que se arranja um livro do Roland Barthes? E esse tipo de figura cujo último representante importante foi o Eduardo Prado Coelho, não é? A pessoa que lia os livros que nós não tínhamos lido, que conhecia coisas lá fora que nós não conhecíamos, que não chegavam cá. Bom, evidentemente, antes do 25 de Abril, algumas não chegavam por más razões ou por razões de natureza diferente. Hoje em dia isso acabou. Isto é, se eu falar de um objeto cultural qualquer, não só é possível que a pessoa já o conheça, e se não conhecer, pode conhecê-lo 10 segundos depois de ver a referência. É uma das razões pelas quais eu não tenho uma certa... às vezes há uma certa... Por exemplo, os editores dos jornais às vezes falam disso. Evitar citar muito ou falar de nomes que as pessoas possam não conhecer, porque as pessoas não têm elementos para isso. Isso com o Google morreu. Isto é, se eu disser sobre um determinado livro, isto lembra os romances de fulano de tal, que é um autor que, por hipótese, nunca foi traduzido, mas a pessoa Google o nome e, por hipótese, ali a 10 segundos descarrega o livro que compra na Amazon, etc. Portanto, essa ideia do curador como alguém que também vai dar pistas, muitos dos livros da minha vida foram coisas que eu, como eu costumo dizer, que eu descobri entre parênteses, em que alguém diz, olha, isto por acaso lembra-me fulano de tal. Eu, quem é este nome? Vou descobrir, gosto imenso, e torna-se um dos autores da minha vida. E, portanto, esse lado de dar pistas, porque ninguém conhece tudo. Eu acho piada quando as pessoas dizem de alguém, uma pessoa que leu tudo. Ninguém leu. Então, hoje em dia é impossível. Só a rentrée literária em França são 700 romances que saem na rentrée. Quer dizer, ninguém leu 700 romances, não é? Ninguém leu 700 romances de uma rentrée, quero dizer. E, portanto, essa possibilidade. O que tem é que se criar um efeito de... Tem que se criar um efeito de gosto ou de empatia, e por isso é uma das coisas importante que as pessoas, por exemplo, que escrevem nos jornais, escrevam com alguma regularidade, porque é também
importante reconhecer uma assinatura e criar uma relação de eu sei o que é que esta pessoa gosta, mesmo quando ela não gosta eu percebo porque é que ela não gosta, e às vezes sei que não gosta por razões que não são as minhas. Aconteceu isso, por exemplo, olha, no caso da música aconteceu muito comigo a ler o João Lisboa, por exemplo, que eu sabia, temos gostos mais ou menos parecidos, e eu sabia guiava mais ou menos, fui-me sempre guiando por coisas que ele escreveu, e às vezes, mesmo quando eu não concordava ou não gostava, percebia porquê. O contrário é ler uma pessoa que nós não sabemos de onde vem, não conhecemos um percurso, não conhecemos de onde vem, é não ter continuidade, não é? E essa ideia de ter pessoas cujo gosto nós conhecemos, cujo critério nós conhecemos, é bastante importante, acho eu, como curador e como guia nessa particularidade. E depois há um último fenómeno, que provavelmente não é preciso estar literalmente fechado em casa, mas não passa por essa dimensão patológica, mas hoje há um número incrível de especialistas, isto é, eu vejo, eu frequento a Cinemateca e leio livros de cinema e tudo mais. Há miúdos com 20 anos que sabem mais cinema que eu, mas também não é preciso, não sou um erudito de cinema, mas que, sem sair de casa, e que viram tudo, que viram o Kurosawa da A a Z na internet. E isso é uma coisa que não existia. A ideia do especialista autodidata que não frequentou os lugares de legitimação, que não teve nas cinematecas, que não teve nas escolas, que não teve que não é um menino de Lisboa, etc., mas que ganhou um capital cultural fantástico. Às vezes é um capital cultural sem noção de história. Eu termino com este exemplo, que é, há pessoas que sabem muita coisa, mas não sabem de onde é que as coisas vêm, porque falta a dimensão histórica. O exemplo melhor que eu ouvi, ou um dos melhores, foi quando houve uma efeméride qualquer não sei se do centenário da morte, do nascimento, não sei, do Bertolt Brecht, enfim, que é só um dos grandes dramaturgos do século XX, e poeta também, e há um tipo que se refere, perguntam-lhe quem é o Brecht, num inquérito numa faculdade, e ele diz uma coisa que, sendo verdadeira, num certo sentido, sendo verdadeira, é uma resposta absurda. Ele disse, acho que é o Bertolt Brecht, ele responde, é um dos letristas dos Doors. É verdade, há uma canção dos Doors que resulta de uma canção do Brecht e do Kurt Weill, é factual. Mas o Bertolt Brecht não é um dos letristas dos Doors. Quer dizer, é verdade, mas baseia-se num desconhecimento histórico e de contexto terrível. Eu nunca me lembraria de definir o Bertolt Brecht como um letrista dos Doors. E, portanto, às vezes acontecem essas coisas. No cinema acontece muito. Por exemplo, no caso na música, então, acontece brutalmente, porque a música tem muito o lado de reciclar, etc., e às vezes não se sabe o que é que se está a reciclar, e às vezes há pessoas que conhecem muita coisa, mas não têm a noção, há uma certa sensação, isso nota-se muito na net, que há essa noção de reciclar, mas também há pessoas que acham que tudo está a ser feito pela primeira vez. E dizem, este é o primeiro filme que tem, imagina, que não tem plano de corte, que é ininterrupto. Não é, já há a Arca da Rússia, e antes da Arca da Rússia, já o filme do Hitchcock, a corda, que embora tenha planos de corte, porque as bobinas não duravam o tempo todo, os planos de corte, ele passava por trás do móvel, e portanto parece um filme ininterrupto, embora tecnicamente não pudesse ser e tal. E depois, que giro, isso é engraçado e tal. E portanto, às vezes essa noção de história e de história da arte, das artes, também é importante para que a informação em bruto, que nunca existiu tanto e que nunca foi tão acessível, seja contextualizado, sobretudo por essa ideia que eu acho muito perniciosa às vezes na recepção das artes, de que se está a fazer tudo pela primeira vez. Há muito poucas coisas que estejam a ser feitas pela primeira vez, e é importante perceber que as coisas já foram feitas de outra maneira, algumas já foram mais do que feitas e não vale a pena repetir,
e que coisas que são verdadeiras, como o facto de Prestes escrever uma letra dos Doors, não é exatamente uma informação de credível e de verbete enciclopédia, digamos assim. O Pedro disse aqui muito bem que realmente os críticos hoje em dia já não têm o peso de antigamente e que realmente também na música havia esse poder dado aos críticos e poder dizer mal ou arrasar uma banda, principalmente quando são bandas novas, quando ainda estão na sua formação, uma má crítica poderia, e hoje em dia tem uma percentagem menor, mas também pode destruir eventualmente uma carreira. Houve uma pessoa muito importante, há bocado falei do meu pai nos ensinamentos da audição da música, e há uma pessoa muito importante na minha vida, que é um francês, que é o Philippe Manœuvre, atualmente diretor da Rock & Folk, uma revista que continuo a comprar mensalmente, e que passou por outras revistas, e eu sempre o acompanhei, porque foi a pessoa que me situou na música e principalmente depois a seguir no rock and roll. Ele começou-me por ensinar muito sobre rock alemão, que me tornei na altura, finais de 60, princípios dos 70, digamos que um conhecedor daquilo que se passava no rock alemão na altura, pronto, e que fiquei de veras ligado, e depois ensinou-me a gostar de Zeppelin e de Stones e essas coisas todas, na maneira como escrevia. Ele hoje em dia também, como editor, redator da Rock & Folk, tem para além dos artigos interessantes que escreve também sobre discos. E uma coisa que ele faz, e que ele já escreveu, é que só pontua com 5 estrelas, que é o máximo da pontuação de Rock & Folk. Porque a quantidade de discos que saem não lhe permite estar a ocupar espaço para dizer mal de coisas. Portanto, é muito mais importante, e tu dizias bem, um crítico poder atualmente ocupar esse espaço, mas de divulgador, portanto, talvez de orientador de coisas, e realmente a posição dele é extremamente importante, porque ele só pontua 5 estrelas. E uma pontuação de 5 estrelas dada pelo Philippe Manœuvre, para mim, é uma coisa que eu tenho que ir ouvir, que não pode falhar, independentemente se lhe daria ou não 5 estrelas. Ele também, na crítica, por exemplo, ao primeiro álbum dos Strokes, que é um álbum que no princípio do ano 2000 virou a página da história do rock, e essa viragem de página levantou montes de bandas, para além de ter criado outras tantas, mas levantou montes de bandas que estavam, digamos que, tapadas pela indústria discográfica, e que com o aparecimento de uma banda que vende e que tenha tornado ali uma coisa, como foi o caso dos Nirvana, por exemplo, ou como foi outros casos ao longo da história do rock and roll, mas destapa uma série de coisas. E ele realmente no álbum dos Strokes dá 5 estrelas. E ele depois na crítica é interessante que explica que não é diretamente o álbum que ele gosta assim de 5 estrelas, mas acima de tudo é a maneira como aquele álbum, e na altura que a crítica é escrita é impressionante, na maneira como aquele álbum vai abrir portas para todas as bandas do século XX. Portanto, também é interessante aparecerem pessoas como essas, criarem primeiro o nome e depois poderem ter uma posição dentro da escrita, dentro dos jornais, dentro das revistas, dentro da net, que possa te levar como consumidor de determinado tipo de coisas, que possa ser, digamos, como orientador daquilo que tu vais seguir, que vais ouvir, e pronto, e ser ali um foco bem de te posicionares dentro daquilo que gostas. Portanto, acho interessante também nós, como espectadores, curiosos, apreciadores de determinado tipo de coisas, termos esses ganchos. Temos a revista, temos o nome, temos pessoas confiáveis que nos possam indicar novos caminhos. Portanto, acho que cada vez mais essas coisas têm que aparecer, cada vez mais os jovens têm que encontrar uma paixão para se ligar realmente à net, e a partir dessa paixão da net e não sei quantos, ter uns ganchos que lhes indicam o espaço, porque realmente aquilo é um mundo tão vasto, e como já se falou aqui, a maior parte das coisas que aparecem na primeira página não são as mais interessantes. Portanto, aí temos que ir depois aos cadernos que estão lá dentro, talvez procurar aquilo de interessante. E essas indicações dos cadernos que interessam, ou dos sites que interessam, ou de coisas que interessam, vêm de pontos de referência que a gente pode encontrar através dos nomes, através da assinatura, através do reconhecimento, nem que seja da primeira crítica que se leu. Este gajo, sim senhor, vai de encontrar aquilo que eu digo, portanto, a partir de agora
vou estar atento àquilo que ele vai escrever para a frente. Portanto, eu acho que isso é um gancho importante na comunicação hoje em dia. Gráfica que eu lembrei-me por causa disso, porque as pessoas evidentemente que leem, nunca sabemos o que é que leem dos artigos, ou se leem as estrelas, por exemplo, que o Zé Pedro falou, é uma coisa que distrai imenso e que eu pessoalmente acho pouco útil, mas há um caso célebre que foi agora retomado quando a Alice Munro, a escritora canadiana, ganhou o Prémio Nobel da Literatura. O Jonathan Franzen, romancista americano, tinha escrito um texto longo, como os jornais americanos, apesar de tudo, permitem, um texto longo sobre um livro de contos, ou sobre os contos, uma antologia, já não me lembro, da Alice Munro, em que explicava porquê, em vários parágrafos, em que citava, etc. E o título do texto do Franzen, que é uma estrela neste momento, já era, na altura, era Leiam Alice Munro. Era o título do texto dele, que como título é fraco, mas que... como gancho, as pessoas diziam, este tipo, que é um escritor, que toda a gente lê, que toda a gente, manda-nos, por assim dizer, ler esta pessoa. Ele valida esta pessoa. E isso, não faço ideia que efeitos diretos teve nas vendas, mas na notoriedade, sim, porque o conto, embora no espaço anglo-saxónico tenha mais força do que tem cá, mas apesar de tudo não é um género tão hegemónico como o romance, e de repente aparecer um tipo como o Franzen, que além de circunstanciadamente explicar porque é que ela é uma grande escritora, naquele título diz, leiam-na. Pronto, e certamente que as pessoas, um número significativo de pessoas seguiu. E eu achei muito engraçado essa estratégia. Como título de texto é bastante mau, mas é a ideia de que, uma ideia pessimista de que não o vão ler, mas passou a mensagem. E eu acho que esse tipo de coisas de algumas pessoas que ganharam, sejam críticos ou não, mas que têm notoriedade pública, de poderem simplesmente utilizar os espaços que têm para dizer, olha, leiam isto, vejam isto. Agora, é preciso que as pessoas tenham um grau de empatia, de conhecimento, senão é um bocadinho quem és tu, não é? Vou ler isso porquê. Mas se os escritores, no melhor dos casos, bem, os músicos até são mais generosos que os escritores nessa matéria, mas acontece muito eles dizerem e aproveitarem entrevistas e coisas desse género, dizer, você ganhou o prémio tal, pois ganhei, mas quem é realmente bom é fulano tal. Eu gosto sempre desse tipo de gestos, porque é aproveitar um momento em que põe o microfone à frente para dizer, olha, a minha vida está-me a correr bem, mas há aqui uma pessoa que escreve há muitos anos e quem ninguém liga nenhuma, vão lê-lo também. E eu sei, até comprovadamente, que isso às vezes funciona. Há escritores que passaram da inexistência à existência porque outros foram suficientemente generosos para dizer, não, estão-me sempre a falar de mim, mas quem é realmente bom é... Arranja-lhe, mas é um editor. E há pessoas que passaram de não ter editora a ter editora, de serem desconhecidos a ter prémios, porque alguém usou um microfone que lhe puseram à frente para ser um curador, justamente. Que eu acho que é uma palavra muito feliz e que não está de todo limitada aos espaços tradicionais do que era a crítica, até porque já não existe crítica digna desse nome em quantidade e em qualidade hoje em dia, mas ainda existe essa possibilidade de haver pessoas em quem nós confiamos, que nós admiramos, que nós, seja o que for, temos interesse e que nos digam, leiam isto, vejam aquilo, etc. Só sublinhar uma coisa, estás em boas mãos, nós, comendadores generosos, vamos-te propor a ti, pode ser que a comenda te chegue às mãos. Sempre a considerar. Sempre a considerar. Como estamos num período particular ligado a mitos urbanos e outras coisas, há um mito urbano que terá acontecido mesmo, e portanto não será tão mito urbano, e que entronca naquilo que os meus queridos amigos aqui de debate já falaram, e que é precisamente o mostrar que o rei vai nu em muitas circunstâncias. Ter-se-á passado uma sessão na Sociedade Nacional de Belas Artes, no salão principal, nos anos 60, da vinda de um filósofo francês chamado Perradon, falar sobre a sua obra. Grande divulgação, o senhor velhinho entrou numa cadeira de rodas e é apresentado, auditório cheio, ele fala sobre a sua obra. Há um intervalo e depois havia uma parte de período de perguntas e respostas e as pessoas estavam na mesa, enfim, circulavam no meio do intervalo a ouvir as pessoas dizer, não, eu já li 2 livros dele, não, ele é extraordinário, isto por causa dos prescritores, no fundo,
Já li 2 livros dele, é extraordinário, tem a obra X e a obra Y, e o que me impressionou mais foi o conceito X. Bom, voltam para a sala e no início da segunda parte alguém na primeira fila levanta-se, pega numa pistola e dá um tiro no peito do grande filósofo. O grande filósofo cai varado pela bala, é evacuado e vem-se a descobrir que era uma partida feita por vários amigos, em que o filósofo era um capanga deles com 20 e tal anos, com uma barba, numa cadeira de rodas, e Pé Adão não era mais que a tradução de Pai Adão. E, portanto, nós assistimos neste mundo mediático desta ideia, o livro X, já li, mas qual leu? Esse livro não existe. Ou o filme tal. Isto é perigosíssimo, porque isto está a provocar, e sobretudo nos jovens, uma grande angústia, que é a angústia, o Pedro disse muito bem, ninguém consegue ler tudo. Eu já estive em júris e deixei de estar em algum tipo de júris precisamente porque eu não tinha como membro do júri, nem eu nem os meus colegas, a possibilidade de termos visto as peças todas. Quer dizer, como é que é possível eu estar num júri de cenografia quando eu não vi as peças todas de teatro? Como é que eu sei a cenografia das peças todas? Como é que eu organizo uma shortlist? Como é que se vota? É uma questão de seriedade. E esta angústia, de facto, ninguém consegue ler os livros da Rentrée em França, são 700 e tal, apesar de haver os tais prescritores. Não é? Eu estou farto de descobrir livros também lendo. A pessoa lê o Canon, não é? Uma pessoa lê o Canon, lê o Burstyn, lê vários e vai atrás de opiniões de pessoas que nos merecem respeito e vamos descobrir coisas, e no mundo do design é a mesma coisa. Mas os jovens estão a ser pressionados de uma forma absolutamente insana por esta angústia, que é: eu tenho uma máquina poderosa à minha frente, que é um computador, ou um smartphone, ou um tablet, não interessa, suportado por uma rede que é quase global, e que há sítios, felizmente, no globo que não têm os satélites, não é economicamente rentável, o satélite está virado para ali. E, portanto, se eles não têm um destes suportes para ir buscar a informação, nasce um primeiro nível de angústia. Quem é que era essa de Queiroz? Quem é que era o Baden-Powell? Eles não têm a informação. E depois vão pelo primeiro Baden-Powell que encontram e não percebem que há 2 tipos que se chamam Baden-Powell, com tempos históricos diferentes, com atividades diferentes, que o segundo tem esse nome por causa do primeiro, porque os pais decidiram dar o nome ao músico Baden-Powell por causa do fundador dos escuteiros. Tudo bem. Mas o que é facto, que é o que me preocupa seriamente, é que mesmo no território das redes sociais, no território da net, no território da busca, nestes motores de busca, os jovens estão, de facto, com esta angústia do tempo, para além da crise, de pensarem que não vão conseguir realizar os seus sonhos profissionais. É uma enorme injustiça isso acontecer. Eu acho mesmo que é de uma injustiça perversa. A injustiça é sempre perversa, mas esta é duplamente perversa porque, pelo menos na minha área, ou nas áreas afins à minha atividade, nunca houve jovens com tanto talento como agora em Portugal. Nunca houve. Nunca houve ilustradores com o talento como há agora em Portugal, em quantidade e em qualidade. Precisamente no momento em que cada vez se edita menos em papel, em que as revistas literárias de facto quase desapareceram, em que os jornais não encomendam ilustração, em que eles a única hipótese que têm é pôr ilustração na net. Isto é terrível. Os livros editam-se cada vez menos e um território mais ou menos protegido, que era o território da literatura, por exemplo, infantil e juvenil. Eu estive no fim de semana passado, precisamente num debate na Feira do Livro sobre estes tópicos. Mesmo esse território está a ser já atacado pelo smartphone. Faço uma experiência com uma criança, com um bebê que se consegue já sentar, passa-lhe um smartphone com uma application de umas cores e ele está entretidíssimo e vira ao smartphone porque as cores mudam. Se tiver som, então a capacidade de hipnose é total e, portanto, ele vai, obviamente, descolar de uma coisa que, apesar de tudo, exige alguma concentração, que é um livro, mesmo um livro infantil, mesmo que a predominância seja de imagens, mesmo que o texto seja composto em corpo grande para atrair a criança. Tudo bem. Um filme que está em cartaz agora, que é o último filme do Noah Baumbach, o Enquanto Somos Jovens, acaba, o último fotograma é um bebê com smartphone. É assim que acaba o filme. É um filme muito pessimista sobre a relação das novas gerações com a tecnologia. E eles estão no aeroporto e o Ben Stiller está a olhar para um bebê que está em frente e o bebê está com um smartphone. E acaba assim o filme. Isso é assustador,
Lembram-se do anúncio da máquina fotográfica japonesa, que havia um bebé no Japão que nascia e quando saía a primeira coisa que fazia era fotografar os médicos. Ele era pequenino, saía com uma daquelas máquinas miniatura e fotografava os parteiros, não é? A equipa médica, era a primeira coisa que o bebé fazia. Obviamente que isso era para vender a miniaturização de um equipamento, mas objetivamente isto lido de outra perspectiva é obviamente uma crítica social também, se quisermos. Eu vou terminar com uma experiência que fiz com alunos meus na universidade, foi tentar colocá-los numa, se assim se pode chamar, o termo é perigoso, já vimos discursos no passado sobre pureza racial e outras coisas, mas na pureza da decisão. Peguei numa revista de design sul-coreana, toda escrita em coreano, mas que era um número especialmente dedicado aos cartazes que foram a concurso para o Campeonato Mundial de Futebol da Coreia do Sul, que foi há uns anos. Os cartazes tinham um número igual ao nosso, os algarismos iguais aos nossos, mas a revista de A a Z era toda em coreano, e eu perguntei aos meus alunos se alguém falava coreano, professor Parvo, mas foi para me certificar que ninguém conhecia de facto o idioma, e depois no fundo pus à votação. Enquanto a aula corria, a revista correu pelos meus alunos, eles foram folheando tranquilamente e votaram. E chegámos ao cartaz, não importa, o número tal, e eu demonstrei-lhes que aquela escolha tinha sido uma escolha completamente destacada de outra informação. Nós, latinos, temos muito o hábito de confundir o criador com a criação e, portanto, cometemos vários erros à conta disto. Por exemplo, na literatura anglo-saxónica, a ideia de pôr a fotografia de um autor é muito mais rara do que, por exemplo, nas literaturas do sul da Europa, precisamente para que o leitor não fique influenciado pelo sexo feminino, masculino, outro, ou pela aparência boa, mau, assim. E, portanto, para que o leitor, no fundo, faça um esforço para se concentrar no livro, no texto. Claro que isso é impossível. Claro que eu com isto fiz um teste, para tentar com isto fazer alguma propedêutica. Mas o exemplo que a mim mais marcou foi nos 50 anos da União Europeia, em que eu, ao cair do pano do segundo semestre, por esta altura, maio, junho, eu digo, bom, eu agora vou sair da sala e vou voltar como se fosse um representante da União Europeia, que vos venho pedir, eu nessa altura dava licenciatura, não dava mestrado, que vos venho pedir um trabalho de reflexão e um trabalho prático sobre a União Europeia. Fizemos este pequeno teatro, eu saí, no fundo eu fui um cliente que lhes encomendou um trabalho, saí da sala, voltei a entrar com o meu chapéu de professor, no sentido de tentar esclarecer dúvidas que eles tivessem. E disse, nós na próxima aula, na semana seguinte, no anfiteatro, eu vou fazer uma espécie de um jogo e vamos ver o que é que acontece. E disse, eu não quero que vocês me tragam informação sobre a União Europeia de caráter estatístico. Qual é o produto interno bruto, qual é a dimensão da população, em que ano foi formado o país. Não quero nada disso. Quero só que vocês, no vosso ambiente natural, que é a net, tentem encontrar informação interessante sobre a net. E estive a falar durante bastante tempo sobre um livro muito interessante, pequenino, que tem, a pior parte do livro é o prefácio, que foi feito pelo Dr. Durão Barroso, não é verdade? Não percebi. O livro do Steiner, que ele propõe abordar a Europa de acordo com 5 escalas que ele cria. Sendo que uma que é maravilhosa, a ideia de a escala da distância. Ou seja, eu nos Estados Unidos levanto-me cedo, levanto-me de madrugada, ponho-me a andar a pé e arrisco-me a andar semanas e não encontrar uma vilória. E em qualquer ponto da Europa, tirando, enfim, os Alpes, em qualquer ponto da Europa, eu, antes de que o sol se ponha, eu encontro um lugarejo, um café, uma casa, uma pessoa. Esta é uma das relações que ele põe, a outra é do café, enfim, há várias. E foi precisamente depois de dar aula sobre isto que eu lhes propus, vão, por vocês, estudar um pouco, que eu na próxima aula tenho uma única pergunta para vos fazer. Tirando partido da geografia do auditório, que é um auditório não em semicírculo, mas direito à frente, com a porta de entrada em cima, pedi ao primeiro aluno para dizer aos seus colegas para fazerem uma fila no corredor, ele ia entrando, fechava a porta atrás de si, eu fazia-lhe a pergunta, ele respondia, chamava o colega, sentava-se. E a pergunta era tão somente esta, quantos anos faz a União Europeia? No ano em que a Europeia fazia 50 anos, em que não se falava de outra coisa, em que havia talking heads, não o grupo, mas os talking heads que estão na televisão, peço desculpa, sim, não é excetuando o Governo de Sombra,
que falam sobre tudo e sobre nada na televisão, os talking heads. Querem acreditar que em 50 e tal alunos ninguém me conseguiu dizer que a Europa fazia 50 anos. Nem próximo. Eu tive o cuidado de separar Europa continente, Europa realidade política. Tive o cuidado de separar. Tive o cuidado de separar euro do sistema financeiro europeu, monetário europeu. Ninguém me disse 50 anos. Apesar de terem tido uma semana nos chats, na net, nos blogs, nas redes, não conseguiram. Isto a mim angustia-me. Porque as pessoas pura e simplesmente estão a aliar-se. E estão a aliar-se, na minha opinião, por pânico, por medo desta velocidade. Não vou entrar no tema da velocidade, nem da economia da atenção, porque nunca mais parávamos. Já perdi 4 quilos, Desculpem lá, eu hoje estou um bocadinho falador, mas há uns dizem que ouço, eu hoje sinto uma vontade muito grande de entrar em diálogo, porque de facto tenho questões sobre isto e não tenho soluções para isto. Acho que este peso, por exemplo, desproporcional dos mídia esmaga-me e tem-me esmagado, e eu tenho, como pai também, não tenho sido capaz de fazer nada melhor do que apenas dar a possibilidade de escolha, desliga qualquer desses ecrãs. Mas que sai daqui uma coisa que me parece muito interessante, que é que os três falaram, tal e que no fundo o Zé falou muito bem quando escolhe aquele crítico que é uma espécie de farol ao longo da vida dele, o Pedro quando fala justamente da capacidade de termos referências, obviamente o Henrique, tudo isto parece que há uma espécie de faróis que iluminam no escuro e que nós situamos como referências e que servem como uma espécie de curadores ou pessoas confiáveis. E portanto salta aqui uma noção que é muito importante, que é a questão de confiabilidade. E eu gosto muito desta questão da confiabilidade. Acho que é uma coisa que se perde muito rapidamente, e não só a confiabilidade de pessoas que vocês falam, mas parece-me a mim também muito importante a confiabilidade em instituições. Ou seja, uma universidade é mais confiável que outra. Um jornal, por exemplo, o Expresso, provavelmente criou o seu patamar de confiabilidade ao longo de 40 anos, para o melhor e para o pior. O próprio Espaço do Tempo criou o seu patamar de confiabilidade nestes 15 anos, que permite, por exemplo, que vocês estejam aqui hoje e digam sim, vou, mesmo à borla, etc. Quer dizer, na verdade, a confiabilidade é muito importante em tudo na vida, mas penso eu que quando ela, neste caso da seleção da informação, é muito importante, e depois penso que as instituições são importantes na confiabilidade. Por exemplo, o Quarteto era importante, íamos a um certo cinema, fechou. O King era importante, que íamos lá, não sabíamos, não conhecíamos o filme, mas íamos lá, mas já fechou também. Quando passa para as instituições, isto é muito importante. Um jornal, por exemplo, etc. Bom, isto é tão importante, porque nós temos de ter soluções para daqui para a frente continuar a usar esta coisa extraordinária que é a internet. Porque temos, e todas aquelas que vierem, porque historicamente, sempre que houve uma ferramenta nova para o ser humano, ele usou-a. Nós, ainda bem que usamos, cada vez que aparece uma coisa nova, vamos usá-la, mas depois vem uma determinada capacidade de não ser engolido pela ferramenta, que hoje é infinitamente mais poderosa que outra. Portanto, esta tal ideia de uma certa capacidade de termos uma ecologia, um pensamento ecológico em relação a uma coisa poderosa, é como damos cabo do planeta, se não tivermos um certo número de limites, não é? Com o lixo, com isto, com aquilo, com a poluição, também existe isso para nós como seres humanos. Penso que isso é talvez um conceito interessante. E eu chamava só a atenção que esta confiabilidade não pode ser entregue à televisão, que parece que é o que as pessoas acham que passou na televisão é bom, que é terrível. Isto é a maior dos disparates que nós temos que questionar. O próprio Carlos Vaz Marques, que lembro-me, fez uma palestra fantástica aqui em Montemor sobre como ver televisão e os prime times e tudo isso. E, portanto, só para dar um exemplo, por exemplo, na ciência, a confiabilidade é a grande questão. Por exemplo, as pessoas dizem-se que são muito importantes, por exemplo, nos cientistas, as pessoas que têm X artigos publicados. Porquê que é importante ter artigos publicados? Porque quando são publicados, são publicados em revistas de referência científicas, são como são instituições de referência, porque passaram o crivo, por exemplo, de 3 avaliadores de referência que não se conhecem ao longo de 2 anos até serem publicados, ou 1 ano ou 3 anos, eu não sei, não sou especialista, mas quando aparece naquela revista há um limiar de confiabilidade importantíssimo. E eu penso que aqui isto é um território muito interessante. Devido à hora, não sei se há alguém que queira colocar questões, mas tenho a impressão que está tudo já com muito calor e íamos encerrar. Eu quero só dizer 4 coisas, mas serei breve. Uma é que
Tenham atenção à revista Visão, porque o nosso comendador avisou que o Ricardo Araújo Pereira entrevistou o John Cleese e vai publicar na Visão. Portanto, nas próximas semanas... Tenham atenção também ao Expresso, porque o nosso comendador Zé Pedro foi a Londres encontrar-se com o Jimmy Page e isso é uma entrevista, digamos, é uma conversa que vai sair no Expresso. Eu sou do Diário de Notícias, não vos vou dizer mais nada, pronto. Para a próxima convite teu. Depois, no dia 4 de julho, estamos cá outra vez para uma conversa sobre sustentabilidade com o Alfredo Sendim, a Luísa Schmidt e o vereador Sormanho Marques. 4 de julho ainda vai estar mais calor, provavelmente. Aí é no campo, não é aqui, na Igreja de Safira. E outra coisa, só para não irmos tão chateados e tão mal dispostos, a propósito da história de parece que é tudo flat, que não há passado, não é? Que estamos sempre a fazer as coisas pela primeira vez. Isso em jornalismo chama-se fazer a reportagem dos bastidores do circo. Todos os jornalistas jovens fazem a reportagem pela primeira vez dos bastidores do circo e é uma grande descoberta. Mas eu tenho netos e o meu neto mais velho tem quase 4 anos. E no outro dia eu estava a mostrar-lhe uma série de jogos. Estávamos numa loja, que é muito difícil estar com uma criança numa loja, como imaginam, e o que ele escolheu foi o Jogo da Glória. E estava absolutamente fascinado com o Jogo da Glória e considerou aquilo uma coisa importantíssima, de modo que quando chegava à casa, e como tem um irmão mais novo que lhe destruiria o jogo e que comeria as peças todas, não é? Aqueles pinos continuam a ser iguais e os dados continuam a ser iguais. E então pedi ao pai, vamos ali para o quarto jogar o Jogo da Glória. Portanto, apesar de tudo, há passado e as pessoas acabam por reconhecer as coisas que são permanentes, não é? Espero não irmos tão angustiados e para eu aproveitar este momento para fazer publicidade ao meu neto, não é verdade? E pronto, então até... Por acaso a Glória é amiga dele. É verdade, é verdade. É a filha do Kim Albergaria, dos Paus. É a Glória. Bom, então até julho e vão para a praia agora. Já merecem.